E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais uma análise jurídica. Hoje eu vou falar sobre o caso do Nego do Borel. Como vocês sabem, como anda aparecendo muito nas redes sociais, houve o fim do relacionamento dele com a sua ex-namorada Duda Reis, né? E hoje eu vou trazer uma análise jurídica sobre o caso, sempre lembrando que tudo que eu vou expor nesse vídeo, eu não trago minha opinião e muito menos estou defendendo lados. É apenas uma análise jurídica para fins acadêmicos e para aqueles que têm curiosidade para entender o fato. Então vamos lá. Antes da gente começar a analisar o caso, vamos fazer uma resumida sobre o que aconteceu, né? Como vocês sabem, houve um final de relacionamento entre os dois e posteriormente, após esse término, a sua ex-namorada, né, a Duda Reis, acusou o Nego do Borel de alguns crimes, né? Sempre lembrando que eu não estou dizendo que ele realmente cometeu esses crimes, ela apenas acusou ele deles, então eu vou trazer uma análise jurídica se hipoteticamente fosse comprovado que o mesmo cometeu esses supostos crimes, tá? Então, entre alguns crimes que ela acusa o Nego do Borel está estupro de vulnerável, agressão, injúria, ameaça, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e o crime de transmissão de doença venérea, né? Porque Duda Reis alega que Nego do Borel transmitiu o DST para ela. Então eu vou trazer de uma maneira bem resumida sobre esses crimes e o que aconteceria com o Nego do Borel se ele realmente fosse comprovado que ele praticou esses crimes. Existe uma linha muito tênue entre um relacionamento abusivo e o cometimento de alguns crimes, tá? Porque um relacionamento abusivo, muitas vezes, ele pode permanecer com aquele relacionamento que existe alguns ciúmes meio obsessivos ou até certas brigas por coisas simples. Como a gente está falando aqui de relacionamento afetivo, todos os crimes que serão citados aqui, eles serão vistos de uma maneira mais grave. Porque se for realmente constatado que Nego do Borel cometeu esses crimes, será aplicada a Lei Maria da Penha, onde todos os crimes eles se tornam crimes mais graves, independente se seja um crime de menor potencial ofensivo, independente se seja um crime que tenha uma pena que possa ser substituída por uma multa. Se haver aplicação da Lei Maria da Penha, isso não acontecerá, não haverá aplicação de multa de maneira isolada, e sim apenas detenção ou reclusão. Então a gente está lidando aqui com uma situação bem complicada, tá bom? Vamos começar analisando o primeiro crime que Duda Reis acusa Nego do Borel de ter cometido, que é o estupro de vulnerável. E qual é a diferença entre um estupro comum e um estupro de vulnerável? Por que Duda Reis acusa Nego do Borel de ter cometido um estupro de vulnerável? Porque a mesma, gente, em algumas situações, tomava remédios antidepressivos e ela alega que Nego do Borel, em alguma das situações que a mesma estava sob efeito desse remédio, se aproveitou para praticar um ato sexual com ela. O estupro de vulnerável, mesmo que haja consentimento da vítima, esse consentimento não é levado em consideração, porque muitas vezes a gente está falando ou de uma criança que não tem nem 14 anos, ou de uma situação como esta, que é onde Duda Reis se encontrava sob efeitos de medicamentos. Então, é impossível você levar em consideração o consentimento de uma pessoa que está sob influência de remédios. A pena para um estupro de vulnerável vai de 8 a 15 anos de reclusão, tá bom? E sempre lembrando também que, como eu disse, como nós estamos falando de um relacionamento afetivo, aqui haverá a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, realmente se for comprovado que o mesmo cometeu esses crimes. Um outro crime que Nego do Borel está sendo acusado é o crime de agressão. O crime de agressão, ele é um crime que pode variar de lesão corporal leve para uma lesão corporal grave e para uma lesão corporal gravíssima. Como nós não temos muitas informações sobre como foi essa agressão, se essa agressão realmente aconteceu, vamos levar em consideração que ele pode responder por uma das três. E as penas, se pegarmos apenas uma lesão corporal leve, grave e gravíssima, ela vai variar de 3 meses, podendo chegar até 8 anos, se estivermos falando de uma lesão corporal gravíssima.
E também sempre lembrando que todos os crimes aqui que estão sendo colocados, haverá aplicação da Lei Maria da Penha, até na agressão. O terceiro crime que Duda Reis acusa Nego do Borel de ter cometido é o crime de ameaça, gente. É um crime que pode variar de 1 mês a 6 meses, né? E também é um crime que vai ser aplicado a Lei Maria da Penha, pois foi uma ameaça feita diante do relacionamento afetivo que ambos possuíam. Aqui nós estamos falando de detenção também, tá bom? E posteriormente um outro crime que ele também está sendo acusado é o crime de injúria. Existe uma grande diferença entre o crime de calúnia, de injúria e difamação, mas eu vou trazer essa diferença em um vídeo posterior, tá bom? O crime de injúria aqui, ele está consumado no ato que Duda Reis afirma que o mesmo xingava ela de vários nomes, né? Então, o que seria a injúria? A injúria é você xingar uma pessoa, né? O crime de injúria é um crime que varia a pena de 1 mês a 6 meses, né, de detenção. Posteriormente, um outro crime que também Duda Reis acusa Nego do Borel é o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Exatamente, como eu trouxe no último vídeo, ela afirma que o mesmo possuía um fuzil em sua casa, né? Sempre lembrando que a gente está trazendo aqui situações hipotéticas e nada do que eu estou falando aqui é confirmado, e sim são hipóteses, é uma análise jurídica sobre o caso. E a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ela é uma pena que pode variar de 3 anos a 6 anos. Último e não menos importante, o crime de contágio de doença venérea. Aqui seria o caso quando o Duda acusa o Nego do Borel de ter transmitido DST para ela, né? É uma pena que vai variar de 3 meses a 1 ano também. Gente, depois de ter explicado todos esses crimes de uma maneira bem resumida, eu preciso também explicar que a Lei Maria da Penha traz 3 vulnerabilidades que a mulher pode sofrer, que pode ser ou a violência doméstica, ou a violência familiar, ou a violência afetiva. Nesse caso que a gente está analisando aqui, nós estamos falando de uma violência afetiva, por estarmos diante um relacionamento entre os dois. Então, como eles eram namorados, eles se enquadram também na Lei Maria da Penha. Se nós dermos uma analisada nessa lei, nós vamos perceber que Nego do Borel conseguiu, se for comprovado que o mesmo cometeu todos esses crimes, ele cometeu quase os 5 tipos de violência que existem na Lei Maria da Penha. Começando pela violência física, né, pela acusação de agressão, posteriormente pela violência psicológica. Aqui nós podemos dar como exemplo o crime de ameaça, né, que Duda Reis acusa Nego do Borel de ter ameaçado ela e sua família. Posteriormente, a violência sexual, que no caso entraria o crime de estupro, pois é um estupro que ocorreu, né, em um relacionamento afetivo. Sempre lembrando que isso aqui são hipóteses, é uma análise. E por último, nós estaremos falando também da violência moral, que aqui entraria o exemplo da injúria, que a mesma diz que Nego do Borel xingava muito ela, tratava ela com desdenha e utilizando palavras de baixo calão contra ela. O que nós temos aqui também de violência sexual, eu trouxe o estupro de vulnerável, né? Mas um outro exemplo que irá se aplicar à Lei Maria da Penha será a transmissão de doença venérea, né? Que no caso aqui é a alegação que o mesmo transmitiu o DST para Duda Reis. Então, gente, a gente percebe aqui que desses 6 crimes, né, que a mesma acusa Nego do Borel, 5 desses, se realmente for comprovado que o mesmo cometeu, todos terão aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Isso é muito sério, porque a Lei Maria da Penha torna todos os crimes muito mais graves. Bom, gente, é isso. Isso foi uma análise muito superficial sobre o caso. Eu poderia fazer uma análise muito mais funda sobre o caso, porém seria um vídeo muito longo e eu sei que esse vídeo tem como principal objetivo trazer uma informação bem básica para que todos possam entender. Então é isso, muito obrigado.